Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Você conhece aquela expressão, fulano ficou rico, agora é um snob? Você sabe que tem muita gente que às vezes, quando realmente deixa de ser aquela pessoa simples, pobrezinha, e por uma razão ou por outra, ela tem um pouco mais de dinheiro, ela tem uma mudança no comportamento. E eu já falei com algumas pessoas acerca desse assunto, e é sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. E eu quero convidar você numa reflexão que talvez possa te ajudar a resolver algumas questões na sua vida, na sua forma de se comportar com as demais pessoas. Mas antes, por favor, já aperta aí o joinha para você me ajudar. Aperta o like aí. Inscreva-se no nosso canal. Você já é inscrito aqui no canal? Porque o que tem de gente que acompanha as palavras aqui, mas ainda não se inscreveram, e é bem rápido, você só aperta o botão inscrever-se. Aperta aí e me ajuda, tá bom? Compartilhe o link dessa palavra com mais pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho um recado importante das livrarias Família Cristã. Eu tenho observado e com muita alegria o interesse das pessoas em conhecer mais da Palavra de Deus. Por isso eu quero indicar para você a Bíblia A Mensagem de Eugene Peterson. O que é essa Bíblia? Ela é diferente das demais pelo seguinte, ela é conhecida como a Bíblia parafraseada. Eugene Peterson, um escritor, alguém que deu uma grande contribuição para o Evangelho, esse homem estudou a Bíblia quase que a vida toda. E o que ele fez? Ele fez uma Bíblia, trazendo aquela linguagem arcaica dos tempos de Jesus para uma linguagem mais fácil da gente compreender nos dias de hoje. Então, quando você lê essa Bíblia, você tem muito mais facilidade de aplicar na sua vida. Porque não basta você conhecer a palavra de Deus, você precisa praticar. E nisso, a Bíblia A Mensagem te ajuda muito, tá bom? O link dessa Bíblia está aqui na descrição do vídeo. Clica nele e você vai adquirir essa Bíblia por uma promoção especial. Ela ainda está com preço de promoção. Clica aqui para você ver. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus está dando uma resposta a alguns fariseus que o interpelaram. Jesus está conversando com um monte de judeus aqui e Jesus fala sobre libertação, um tipo de libertação. E eles se fizeram de desentendidos. Em dado momento da conversa, eles vão dizer para Jesus, nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos. E aqui eles estão errando em dois aspectos. No aspecto físico, eles sim foram escravos, porque eles passaram mais de 400 anos como escravos dos egípcios. Mesmo sendo descendência de Abraão, eles foram escravos dos egípcios por muito tempo. Foi Deus que os libertou por meio do braço de Moisés, que os tirou da terra do sofrimento, da terra do Egito, e os conduziu à terra de Canaã. Então eles, sim, eles foram literalmente escravos. Mas aqui, não é só nesse aspecto que eles estão enganados. Eles também foram e são escravos espiritualmente. Porque aqui Jesus está falando sobre a escravidão do pecado. E eles estavam pecando. E eles estavam como escravos do pecado. Porque Jesus diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então, eles erraram duplamente. E é nesse momento que Jesus vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que eu falei no início do vídeo sobre aquela expressão, fulano ficou rico, agora é um snob, é um assunto que eu comecei a refletir esses dias e eu comecei a observar que é interessante, não é? Muitas pessoas, quando têm uma origem humilde, uma pessoa que nasceu numa família de pequenas posses, que quase não teve muitos recursos na vida,
Essa pessoa, desde a infância, a vida faz com que ela seja treinada para renunciar os seus desejos, os seus pensamentos, até mesmo as suas opiniões. Porque as pessoas simples e humildes, com muito poucos recursos, essas pessoas estão constantemente dependendo da ajuda, do favor de algumas pessoas que podem mais do que elas. Então, assim, eu sei o que é isso porque eu vivi essa experiência na minha vida, desde criança. Eu sei o que é você, às vezes, não ter o direito de dizer o que você pensa, porque você precisa, às vezes, do favor, você precisa do emprego, você precisa da ajuda de um ou de outro, e muitas vezes a gente sufoca aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, em razão de que a gente está sempre precisando de alguém. E muitas pessoas são assim. Então, quando a gente diz fulano ficou rico, se tornou um snob, às vezes a gente não está sendo justo nessa expressão. Ele não se tornou um snob, ele simplesmente se libertou da necessidade de ter que concordar com tudo que dizem, com tudo que pensam, para poder ter o favor desse ou daquele. É que a pessoa agora, ela tem dinheiro, ela tem condição de dizer o que ela realmente pensa. Ela não precisa concordar com todos para então ela ser aceita, para então ela ter uma adequação àquele grupo de pessoas o qual ela precisa conviver. Ela simplesmente agora diz o que pensa, porque ela consegue ter a sua liberdade, a sua autonomia. Então, eu vejo que nem todas as pessoas que depois de adquirir riquezas, elas se tornam snobs. Não, elas simplesmente passam a dizer aquilo que pensam. E o ser humano, em sua maior parte, tem dificuldade com a opinião contrária. Pode observar isso. Você vai ser sempre muito mais queridinho, queridinha, quando você concordar com tudo que falam. Quando você começa a discordar, quando você começa a impor a sua opinião e não ir na conversa de todo mundo, não ser aquela chamada Maria vai com as outras, muitas pessoas começam a dizer que você é arrogante, que você é isso, que você é aquilo. Não é. É que tem pessoas que têm dificuldade de conviver com a opinião contrária, não é? Tem pessoas que falam, eu estou torcendo para o político fulano de tal. Se você diz, eu não concordo eu acho que esse fulano não é o melhor político, eu acho que tem outras pessoas com mais capacidade que ele. A pessoa às vezes já cria uma barreira, já quer dizer que você é do contra, né? Então, e não é isso. Às vezes, as pessoas estão simplesmente sendo autênticas, dizendo aquilo que elas pensam. E ninguém precisa concordar com tudo que a gente pensa. Porque nós não somos robôs programados com um único programa. Nós somos pessoas, cada um com uma personalidade. Uns gostam do rosa, outros gostam do amarelo, outros do vermelho, outros do branco, outros do preto. Cada um tem a sua personalidade. E que bom seria se a gente pudesse se libertar de muitas coisas que nos aprisionam e que, às vezes, nos fazem ser quem nós não somos. A gente acaba inventando um personagem em busca de aceitação, adequação. E muitas vezes a gente tem até dificuldade de dizer não. E com dificuldade de dizer não, a gente às vezes se sobrecarrega de um monte de tarefas. Olha, com relação a essa questão de aceitação, de elevar a sua autoestima, a psicologia já desenvolveu recursos para isso. Mas como disse, aqui Jesus não está falando desse tipo de prisão. Ele está falando sobre a prisão do pecado. E esse tipo de prisão, às vezes, faz com que o encarcerado pense que é livre. Tem muita gente que vai dizer assim, eu sou livre para fumar, para beber, para ir para as baladas, para ficar com quantas pessoas eu quiser. Na verdade, ela às vezes pensa que é livre, mas ela é escrava de uma vida de promiscuidade, de vício e de destruição. Eu acho que é muito mais difícil a pessoa dizer, eu não preciso me bebedar, eu não preciso fumar, eu não preciso ter muitas parceiras ou parceiros. Eu posso ser feliz com uma vida saudável
e sendo fiel à pessoa que está comigo. Isso é que é liberdade. A libertação da timidez, da baixa estima, ela pode ser conquistada por meio da psicologia, às vezes da prosperidade, né? Quando a pessoa fica rica, ela consegue se libertar daquele sentimento e tal, e ela pode dizer o que pensa. Mas a libertação do pecado, essa só Jesus pode te dar. A verdadeira libertação do pecado e do mal, só Jesus pode nos dar. E o Evangelho de Jesus é, antes de tudo, libertador. E eu quero orar para que esse Evangelho venha sobre você e que você seja verdadeiramente livre. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu clamo a Ti para que o Senhor venha sobre nós, que o Teu Evangelho seja recebido em nosso coração, que o Filho venha nos libertar e que assim sejamos verdadeiramente livres de todo o pecado e do mal, e que nós possamos Te servir, que nós possamos Te adorar, que nós possamos ter uma vida no Teu altar. Meu Deus, faça de nós pessoas verdadeiramente livres, livres para viver uma vida saudável, uma vida íntegra, uma vida na Tua presença. Liberte as pessoas que se acham cativas nesse momento, meu Deus, e que elas possam experimentar dessa liberdade, glorificando o nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Dá o seu like no vídeo agora, compartilhe o link dessa palavra, deixa nos comentários o que é que você pensa disso. E que Deus te abençoe. Se você quiser ver mais um vídeo, lembre-se, tem sempre uma indicação de vídeo aqui. Estou indicando esse para você ver, que ele também pode ser na sua vida uma bênção. Ele pode edificar a sua fé. Clica aqui e assista esse vídeo e que Deus opere milagres na sua vida.